Uma vez nós estamos aqui a nossa primeira apresentação de 2021, o Grupo Discipulado Apologético, e o tema hoje é Teologia Calvinista e Agostiniana e seus paralelos. Nosso amigo e professor Lucas Kaisan que irá apresentar esse tema hoje à noite. Então, também nós estamos aí disponibilizando a apresentação no YouTube, para que todos aí tenham a possibilidade de que não estejam aqui ao vivo, mas depois possam deixar perguntas lá também para o grupo responder. Bem, também já sempre dizemos aqui o intuito do grupo discipulado apologético. A palavra apologética, ela está sempre relacionada a você defender aquilo que você crê de uma forma racional e que encontre o equilíbrio entre a fé e a razão. Então, significa que você vai tanto usar a sua espiritualidade, como você também irá usar a sua intelectualidade. Então, são dois pontos importantes, já que do que vale você salvar a alma de uma pessoa, mas não salvar a mente dela. Então, do que vale a pessoa, de repente, estar em um local e não saber o motivo de estar naquele local, e quando ela foi inferida de perguntas sobre qual o motivo dela estar ali, ela não saber responder. Então, o nosso ponto aqui é tentar encontrar um ponto de equilíbrio que não é fácil desde séculos depois de Cristo. Nós temos aí Agostinho, que vai ser citado hoje, Tomás de Aquino, a filosofia tanto patrística dos pais da igreja, como a escolástica, com Tomás de Aquino, vem tentando organizar isso. Hoje nós teremos esse início com essa introdução. Nosso professor e amigo Lucas Kaisan, ele terá aí alguns minutos para apresentar. Logo após, o nosso amigo Bruno Jatobá, ele irá finalizar a apresentação lendo as perguntas, se assim ocorreram. Então, veja, você é um apologista porque quando alguém pergunta para você o motivo da sua fé ou a razão que você crê, você responde usando base, argumentos e evidências. Nós podemos também pegar na apologética várias áreas, tanto como a química, física, matemática, filosofia. Você pode utilizar muitos exemplos. Podemos falar de Aristóteles. Ele sempre enfatizou a necessidade de você discutir, usar a oratória para você ir discutindo e assim você crescer no seu intelectual. Bem, hoje o nosso amigo Lucas Kaisan, ele irá trazer para nós um paralelo da teologia calvinista e agostiniana. Desde já, o nosso amigo Kaisan já se encontra conosco e ele irá iniciar a apresentação. Ele tem aí entre 40, 50 minutos e logo após eu finalizo a minha apresentação hoje. Logo após, o Bruno irá organizar as questões das perguntas. Então, sendo assim, Lucas Kaisan, meu amigo, meu professor, o senhor já se encontra conosco. Boa noite. Beleza, ele vai só organizar a questão do áudio. Ele já colocou o slide, então ele já se encontra conosco. Ele já ligou a câmera. Saudades, viu, Kaisan? Se eu não liga mais, não manda mensagem mais. Ele vai ligar o áudio, pessoal, e ele já vai iniciar, tá bom? Beleza. Tamo junto.
Pronto, então a gente ficou hoje com a discussão. Tá ouvindo? Tá ok aí o som? Estamos sim, estamos sim. Pronto, então a gente ficou hoje com a discussão aí em torno do tema teologia calvinista e a agostiniana e seus paralelos. E aí a gente vai trazer aí alguns pontos em relação à salvação na perspectiva cristã, falar um pouco sobre a visão soteriológica de Agostinho e sobre a visão soteriológica de João Calvino, apesar que ambos os autores acabam passando por muita divergência hermenêutica, né, dos próprios intérpretes. Mas vamos lá. Então, biblicamente, o tema da salvação é um tema extremamente claro nas Escrituras e se resume na seguinte expressão proposta nesse versículo: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, esse texto aí mostra o quanto a perspectiva cristã sobre a salvação é extremamente clara. Ou seja, para ser salvo, basta que se creia em Cristo, e para ser condenado que não creia. Então, tecnicamente, era para ser um tema muito fácil de se ter uma proposição sobre ele, né? Já que a Bíblia mostra esse tema de maneira tão clara. Ainda assim, existem diversas perspectivas sobre a salvação que são divergentes sobre vários temas, e hoje a gente vai discutir exatamente sobre um ponto fundamental no tocante ao calvinismo e que Santo Agostinho perpassou por ele, que é as divergências em torno da liberdade humana e da soberania divina. Então, etimologicamente, salvação, né, vem de salvare, que significa salvar, né, no latim, ou salus, que significa saúde ou ajuda, ou soteria, no grego, que significa cura, redenção, recuperação e remédio. Então, a salvação nada mais é do que a recuperação em relação ao remédio, em relação a algo que a gente vive, em relação a um problema humano que seria o pecado. Então, do ponto de vista da salvação nas Escrituras, a gente vê que o seguinte: a salvação se refere ao perdão, que propõe a transformação moral, que conduz o ser humano à vida eterna e que perpassa por esse caminho: salvar, livrar do pecado, livrar da degradação moral e livrar das penas. E a necessidade da salvação é algo que também é claro nas Escrituras. Nós precisamos da salvação justamente porque todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E, além do mais, as Escrituras apresentam que o pecado entrou no mundo por meio de um único homem, né, que seria Adão, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Então, as Escrituras deixam claro também que o pecado, ele é produto de uma falha de vontade que se constituiu com Adão. E o objeto da nossa salvação é justamente toda a criação. Apesar de que a salvação ela tem como objeto primário o homem, ou seja, a salvação ela se dirige à humanidade como um todo, por entender que todos os homens pecaram e estão destituídos da glória. A salvação ela se estende a toda a criação, uma vez que a partir da regeneração do homem nós temos também a regeneração de toda a criação, né? Então, com isso, nós temos também esse verso de Romanos que deixa muito claro essa proposição bíblica em torno da salvação. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E o autor da salvação, as Escrituras também deixam claro que se trata do próprio Cristo, né? Do Senhor. Então, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Então, a salvação ela se constitui exatamente em ter Cristo, ter o Pai, ter Deus como o autor da salvação. E aí as Escrituras apresentam lá em Hebreus o seguinte verso, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. E aí, nesse verso, quando a gente tem a expressão autor, né, autor vem de arquegas, que significa líder, pioneiro, fundador ou originador. Pronto, só para a gente encerrar essa primeira parte, que é esse resumo sobre a soteriologia cristã, nós também temos esse quadro aí que apresenta alguns conceitos fundamentais em torno do tema.
Bom, a base da salvação é necessariamente o sangue de Cristo, né, que foi sacrificado no Calvário. Então, a morte de Cristo na cruz, ela representa o evento que marcou a história da salvação. E aí nós vemos que o sangue de Cristo ele tem 3 qualidades principais que são executadas no ato da salvação, né? O sangue de Cristo ele é suficiente, ou seja, ele salva, independente da quantidade de pessoas, independente do tipo de pecado que a pessoa experimentou. Ele é eficiente, no sentido de que ele produz resultados, e ele é propiciatório, no sentido de que ele livra o homem, né, da ira divina. E a gente vai ver que a salvação nas Escrituras, ela também vai mostrando perspectivas diferentes, ou melhor, perspectivas que foram se fundamentando, se concretizando, se tornando mais clara durante a transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Então a gente vai ver lá que no Antigo Testamento, a perspectiva que os judeus tinham sobre a salvação era algo eminentemente terreno, né? Apesar de que eles percebiam a salvação como tendo um projeto futuro a partir da ressurreição, mas eles tinham a visão acerca da terra, a visão acerca do paraíso, a visão acerca da liberdade, do livramento contra os inimigos como algo fundamental. Então, no Antigo Testamento, os judeus tinham uma perspectiva complexa, digamos assim, sobre a salvação, mas nem tão complexa se a gente comparar com o Novo Testamento, que constrói uma escatologia muito mais consolidada. Então, a gente vai ver lá que em Abacuque, salvação, por exemplo, para os judeus significava livramento contra os inimigos. Né? Não obstante, os judeus, eles experimentavam conflitos e guerras com povos de outras tribos e nações, e a ideia de salvação estava muito atrelada a esse livramento contra os inimigos. Um livramento também em âmbito espiritual, que a gente vai vendo que vai se consolidando melhor com o avanço dos livros proféticos, sobretudo nos profetas maiores, e não atinge a compreensão acerca da filiação, né? Esse é o principal ponto da salvação no Antigo Testamento, que melhor se torna complexo no Novo. Então, os judeus eles não relacionavam a ideia da salvação com a ideia de filiação divina, em que as pessoas se tornariam filhos de Deus, o que no Novo Testamento é uma doutrina muito mais bem consolidada. E a gente vai ver que à medida que a doutrina da salvação ela foi se tornando mais complexa ao longo da igreja primitiva, a gente vai vendo também alguns marcos, né, sobretudo na teologia paulina, e aí Paulo a gente vai ver que ele foi o melhor teólogo, o melhor intérprete do tema nas Escrituras. E aí o grande conceito que Paulo destrincha, sobretudo nos livros de Gálatas e livro de Romanos, é justamente essa questão do quanto a salvação, por meio da fé, ela fez essa fronteira, né, entre a lei e a graça. Então a gente vai ver lá em Romanos 3:20, por exemplo, quando é dito que por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então Paulo deixa muito claro que a ideia de salvação, né, a partir do Novo Testamento, era um rompimento da ideia anterior que tinha a ver com a lei, né? Então a salvação por meio da graça traz outra perspectiva. E aí um dos melhores versículos que apresentam isso é justamente esses dois, tanto de Efésios como de Gálatas. Em Efésios é dito que, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E lá em Gálatas, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a gente vê que o grande ponto de transição entre o Antigo e o Novo Testamento foi justamente a ideia de quanto a fé ela é basicamente a ponte que nos leva à graça para que a salvação ela seja produzida. E aí a gente vai ver que no Antigo Testamento, né, essa ideia de salvação ela foi se tornando cada vez mais complexa ao longo do Novo, e o problema é que a história não para por aqui. Então, se a gente tivesse apenas essa construção teológica, parece que algumas questões ainda nos inquietaria. E é justamente isso que foi se constituindo, que foi se perpetuando e se progredindo da igreja primitiva e que veio a ter o seu cume justamente na Reforma Protestante. Então, algumas perguntas que se tem aí, né, que a gente vai ver que calvinistas, arminianos e outros grupos passam a trazer respostas diferentes, é justamente como se dá esse acesso, sobretudo à fé.
Então, a fé, ela é algo que ela é natural do homem e que se pode direcionar para um lado ou para o outro, ou a fé seria algo que seria dado como um dom de Deus, no sentido de que o direcionamento dela depende mais da soberania divina do que da liberdade humana. Então, é aí que a gente vai começar a perceber que os teólogos pós-Novo Testamento, né, desde a igreja primitiva, começaram a trazer inquietações sobre como esse acesso do homem a essa fé se constitui e o quanto o homem ele tem algum poder de segurança em relação à sua própria liberdade. E a gente vai ver o seguinte, no Novo Testamento, a ideia de salvação ela é muito bem consolidada. Nos evangelhos sinópticos, por exemplo, a salvação envolve o coração constrito, a receptividade em relação à renúncia, a condução à vida eterna, a moderação em torno da herança. No Evangelho de João, a gente vai ver que a ideia de salvação ela foi se tornando ainda mais complexa, num sentido muito amplo, atingindo sobretudo a ideia de filiação. E as epístolas paulinas foi quem fizeram basicamente essa construção mais rica que a gente tem em relação à herança, inclusive ser um co-herdeiro de Cristo, incluindo assim uma transformação moral e metafísica. Então, a gente vai ver que agora é que a gente vai começar a ter algumas discussões que começam a trazer mais divergências teológicas ao longo do tempo. De maneira geral, a salvação ela tem 3 etapas básicas. A justificação, por meio da qual o homem é livre da punição pelo pecado. A santificação, que é o processo que ocorre progressivamente a partir da justificação, né? A santificação livra o homem do poder e atuação do pecado. E a glorificação, que é aquilo que nós teremos apenas a partir da ressurreição ou do arrebatamento, que seria a glorificação, na qual o homem teria sua natureza transformada e seria definitivamente livre da presença do pecado. Bom, é agora que a gente vai ver algumas divergências em torno dessa liberdade. Então, nós temos 2 perspectivas que, a partir do século IV, século V, começaram a se construir. Elas são chamadas de monergismo e sinergismo. Segundo a perspectiva monergista, o homem depende completamente de Deus. Então, o homem, uma vez que ele vive a experiência do pecado, ele não tem capacidade, ele não tem poder algum para, inclusive, ter a iniciativa de recorrer a Deus como seu salvador. Nesse sentido, o homem ele é 100% passivo e precisa que Deus ele tome toda a iniciativa, né, e faça com que o homem desenvolva essa experiência da fé direcionada para a salvação. A perspectiva sinergista, ela diz o oposto. Ela diz que o homem, de certo modo, coopera com Deus, dando também o primeiro passo, ou, de alguma forma, tendo iniciativas ou movimentos que venham a se constituir por si mesmo. Então, a gente vai perceber por aí que o calvinismo ele foi, por exemplo, se direcionando numa linha monergista, né, mostrando cada vez mais que o homem ele não tem poder de iniciativa e que algumas perspectivas, como o pelagianismo, o arminianismo popular, dentre outras, foram indo para uma perspectiva mais sinergista, apostando na ideia de que o homem, de alguma maneira, ele tem algum poder de iniciativa. A gente vai ver que, de maneira assim, mais popular, se a gente perguntar a um evangélico padrão, aleatório, basicamente a perspectiva dele vai ser, de uma maneira ou de outra, sinergista. Então, é muito mais popular a perspectiva sinergista do que a perspectiva monergista. Ou seja, a maioria dos cristãos, na prática, acreditam que, de alguma forma, eles deram algum passo em direção à salvação. Ainda que o cristão ele não consiga dizer isso de maneira assim tão aberta, mas no fundo do seu íntimo, se você instigar essa pergunta, ele vai dizer que, de alguma forma, ele, em um determinado dia, se abriu para a ideia de aceitar a Cristo, por exemplo. Então, isso implica que ele tomou algum tipo de iniciativa. Então, são justamente esses 2 pontos de discussão que foram se constituindo ao longo dos séculos e veio a ter o seu cume de discussão na Reforma Protestante, sobretudo a partir da construção da teologia calvinista. Então, aí vamos fazer o seguinte, como Santo Agostinho ele foi anterior ao próprio João Calvino, porque Santo Agostinho ele é do século IV, vamos primeiro compreender como se construiu a teologia agostiniana, né, e como depois da teologia agostiniana a gente veio a ter as influências dele nas perspectivas calvinistas. Então, Agostinho, ele teve basicamente 3
tem 3 formas de a gente entender a teologia agostiniana em torno da salvação. Né? Santo Agostinho, ele foi o principal pai da igreja, né, no século IV. Ele foi escritor de livros de tamanha influência em relação à perspectiva da salvação. Inclusive, um dos principais escrito por ele sobre o tema é justamente esse daqui, né, Santo Agostinho, o livre-arbítrio. E alguns outros livros, como Cidade de Deus, ele também apresentou alguns pontos da sua tese em torno da salvação. Então, a gente vai ver que Agostinho ele tem, pelo menos segundo Norman Geisler, né, no livro Eleitos Mais Livres, né, segundo Norman Geisler, no livro Eleitos Mais Livres, Agostinho ele teve 2 fases. A fase Agostinho jovem e a fase Agostinho velho. Depois que eu falar sobre essas 2 fases, eu vou apresentar uma outra forma também de compreender a teologia de Santo Agostinho, que seria a dupla verdade. Então, vamos lá. Na perspectiva de Agostinho jovem, a gente vai ver que ele tinha uma posição, primeiro, menos extremada, ou seja, ele era alguém que apostava na soberania divina, mas de maneira assim não tão extrema, e ele tinha uma tendência a uma salvação com maior ênfase à liberdade humana e à presciência divina. Então, a perspectiva agostiniana do Agostinho jovem, ou seja, nos seus primeiros escritos, vão se assemelhar um pouco, digamos assim, com algumas teses arminianas, na qual Agostinho ele tenta, apesar de deixar claro sua posição sobre a soberania divina, ele não obstrui, digamos assim, a perspectiva de que o homem ele é livre para tomar decisão. Mas assim, a gente tem que entender que Agostinho ele sempre teve uma forma de escrita muito paradoxal. Né? Santo Agostinho ele não é um autor que você consegue dizer que ele tinha essa perspectiva sem que outra perspectiva que ele mesmo trouxe não viesse a ser um paradoxo. Agostinho, ele geralmente ele era o próprio crítico em relação a aparentemente parecer negar aquilo que ele acabou de dizer. Então, eu selecionei alguns trechos de Agostinho jovem para a gente entender o que ele pensava sobre a salvação. Então, eis alguns textos. Nesse primeiro, a gente vê o seguinte: o livre-arbítrio, naturalmente concedido pelo Criador, a nossa alma racional, é um poder tão neutro que pode tanto se inclinar para a fé como se voltar para a incredulidade. Algo que ele escreveu no livro Espírito e a Letra. Então, nesse texto aí, você vai ver que ele dá a entender que o livre-arbítrio é uma experiência neutra, né, na qual o ser humano ele vai realmente direcionar, seja para aceitar a salvação, seja para não aceitar a salvação. Outro texto, daí ele vai dizer o seguinte: a vontade é a causa primeira do pecado, e nenhum pecado será a causa primeira do pecado. Então, nesse texto também ele coloca, né, no livro Livre-Arbítrio, que a vontade é realmente a base para o pecado, que é a partir da má vontade que o homem peca. E aí você vai ver nesse último texto: de maneira alguma nos vemos constrangidos, admitida a presciência de Deus, a suprimir o arbítrio da vontade, ou, admitido o arbítrio da vontade, a negar em Deus a presciência do futuro. Então a gente vai ver que Agostinho ele começa a construir essa ideia de uma determinada presciência de Deus, ou seja, do poder de Deus de prever o futuro, e ele vai dizer o seguinte, que esse poder de Deus de prever o futuro, ele não suprime a vontade humana. Então, isso é um argumento que, posteriormente, os arminianos fizeram muito uso dele, que foi justamente dizer que Deus conseguia conciliar o seu poder de presciência, seu poder de prever o futuro, com o poder, né, do homem, ou melhor, com a escolha do homem de ser livre. Né? Então, é uma perspectiva aí em torno do tema que a gente vai ver que os arminianos acabam sempre reforçando. Então, Deus ele conseguiria conciliar o seu poder de saber o futuro, o seu poder de prever o futuro, o seu poder de definir o futuro, com a liberdade do homem de definir também as suas escolhas. Aí a gente vai ver que, posteriormente, Agostinho ele foi desenvolvendo uma outra compreensão, que foi justamente uma posição mais extremada. E essa posição mais extremada, a gente vai ver que se constituiu por uma questão muito prática. Na medida que estava se construindo uma heresia, né, que uma heresia chamada donatismo começou a progredir, né, começou a crescer, Agostinho ele começou a incitar, né, incentivar o combate dessa heresia donatista, né, que tinha um direcionamento vinculado justamente a essa ênfase na liberdade do homem. E aí ele começou a parecer nos seus escritos justificar
que a igreja poderia forçar a vontade, digamos assim, dos hereges em relação a tomar sua decisão em direção ao pensamento católico. Então, em outras palavras, ele acabou tendendo à vaidade, que inclusive, futuramente, Calvino acabou caindo também, que era de tentar justificar, né, a pressão em torno de alguém para que essa pessoa aceite a teologia cristã, digamos assim. Então, nessa perspectiva, Agostinho começou a se ver forçado a acreditar no seguinte: se eu justifico que a igreja pode cobrar de alguém ou forçar alguém a aceitar a fé, por que Deus também não faria o mesmo, já que a igreja representa Deus na Terra? Então, basicamente, a partir daí, ele começou a construir uma teologia, né, que foi realmente se tornando mais extremada. Então, nessa posição mais extremada, ele veio a ter uma tendência a uma salvação com maior ênfase na graça às expensas do livre-arbítrio. Ou seja, nessa segunda fase da teologia agostiniana, ele começou, né, a dizer que a graça, na verdade, ela tinha poder sobre o próprio livre-arbítrio, fazendo com que o ser humano viesse a ser, de fato, digamos assim, em palavras populares, forçado a tomar uma decisão. Então, a gente vai ver que essa forma de Agostinho interpretar a relação entre a soberania e a liberdade humana acabou sendo utilizado no futuro por calvinistas extremados. Ou seja, a ideia de que Deus ele realmente tem poder em tudo, inclusive sobre a vontade do humano. Então, a gente vai ver aí o seguinte, alguns textos que mostram essa ideia, né, que Agostinho acabou constituindo. Vamos lá. Do mesmo Senhor novamente é dito: é Deus que efetua em vocês até o querer. É certo que somos nós que agimos quando agimos, mas é Ele que nos faz agir ao aplicar poderes eficazes à nossa vontade. E eu disse: eu farei com que vocês andem nos meus estatutos e observem os meus juízos para os cumprirem. Então você vai ver aí nesse texto dele, de graça e livre-arbítrio, que realmente ele parece deixar claro, né, que ele acredita que Deus efetua o querer, e inclusive por isso, ele quem faz exercer o poder sobre a vontade humana. No segundo texto, ele vai dizer o seguinte: como o supremo bem, ele faz bom uso das ações más, para a condenação daqueles a quem ele tinha com justiça predestinado à punição, e para a salvação daqueles que ele tinha misericordiosamente predestinado à graça. Que aí é um trecho do livro Esquiridion, que é chamado também de Fé, Esperança e Amor. Então a gente vai ver aí o seguinte: nesse segundo texto, parece que ele realmente deixa o seu entendimento claro de que a gente pode até chamar essa teologia de dupla predestinação. Uma predestinação que acarreta tanto a reprovação dos perdidos como a salvação dos justos. Então, nessa perspectiva aí, ele parece ir adotando uma perspectiva que veio futuramente a ser mais utilizada por calvinistas extremados. Um outro texto. Além disso, quem seria tão impiamente tolo para dizer que Deus não pode mudar a vontade má do ser humano, como quer, quando quer e onde quer, em bem? Então, esse é um outro trecho que parece que ele deixa claro o poder da soberania de Deus sobre a vontade humana. Aí, no último texto, por conseguinte, se o poder que a igreja recebeu por nomeação divina em seu tempo próprio é o instrumento pelo qual aqueles que são encontrados nas ruas e atalhos, heresias e cismas, são forçados a entrar, então não os deixe ver erro em ser forçados, mas considerem porque eles são assim forçados, que é justamente um texto dele sobre a correção aos donatistas. Então, a gente vai ver aí, por exemplo, essa perspectiva que eu estou demonstrando que acabou fazendo com que ele, na prática, viesse a assumir essa posição. Então, Agostinho, ele começou a entender, até inclusive tem uma parábola, né, no livro do Evangelho segundo Lucas, que ele utiliza para dar essa teologia, que é justamente aquela de que o homem, né, promoveu um grande banquete, os seus convidados não foram, e ele disse ao servo que ele fosse nas ruas e forçasse as pessoas a entrarem na festa. Então, Agostinho justifica, por exemplo, com base nessa leitura, de que esse forçar a pessoa a entrar na festa, né, representa justamente esse forçar a pessoa à porta da salvação. O que justificaria, né, se a igreja pode fazer isso com o herege,
Deus pode fazer isso com o ímpio também. Então, essa foi uma perspectiva que ele acabou nos seus últimos escritos apontando, o que veio a gente a poder fazer essa separação da teologia dele, do Agostinho Jovem, para a teologia do Agostinho Velho. Bom, aí, isso foi no século IV, e lá, séculos depois, no século XVI, é que a gente vem até a construção da teologia calvinista, que também é uma teologia que, assim como a agostiniana, a gente vai dizer que acaba variando mais do intérprete do que do próprio autor. Então, há mais calvinismos, né? Há tantos calvinismos, a depender do intérprete, que a gente nem consegue dizer o que o próprio Calvino pensava acerca do assunto. Né? Mas aí a gente pode dizer o seguinte: o calvinismo ele veio a ter uma doutrina que veio a se opor à perspectiva, que foi justamente o arminiano. O arminianismo foi uma doutrina em oposição ao calvinismo, né, proposta pelos seguidores de Jacó Arminio. E aí a gente vai ver, eu coloquei as duas aí, porque as duas acabam sendo a grande oposição que há na história da teologia. Né? E aí o calvinismo ele vai propor o seguinte: é claro que a depender do intérprete eles vão discordar de mim, mas o calvinismo, de certo modo, se inclina a uma ênfase na soberania divina, né, no aspecto da eleição incondicional. Então, para o calvinismo, a eleição incondicional é, né, uma doutrina fundamental, que eu vou daqui a pouco falar sobre ela. Os calvinistas mais extremados também afirmam a reprovação incondicional, ou seja, que Deus não apenas elegeu incondicionalmente os salvos, mas também, entre aspas, elegeu também os reprovados, ou seja, ele também determinou aqueles que seriam reprovados. E os moderados vão dizer que teve uma reprovação passiva. Reprovação passiva seria: Deus elegeu os que seriam salvos e abandonou aqueles que não seriam. Para outros mais extremados, Deus, ao eleger o primeiro grupo, também reprova o segundo. Na perspectiva arminiana, a gente vai ver que, em resposta ao calvinismo, há lugar, de certo modo, para a liberdade humana, apesar de que o arminianismo original, né, ele tinha como uma de suas teses fundamentais a depravação total. Ou seja, assim como o calvinismo, que acredita que o homem está morto no pecado, o arminianismo original também acredita nisso. Mas a gente vai ver que o arminianismo, ao longo do tempo, né, a depender de alguns autores, sobretudo a partir da influência de John Wesley, começou a, de certo modo, ser mais otimista em relação à liberdade humana. Segundo o arminianismo, nós somos pecadores desde Adão, mas nós não temos a sua culpa, e a depravação é total, ou seja, o ser humano de fato está morto em pecado. Porém, a eleição é condicionada à fé. Agora, eu vou mostrar os 5 pontos do calvinismo para a gente poder entender como essa perspectiva se constitui, né? Então, o calvinismo ele tem basicamente 5 pontos que são representados pelo acróstipo TULIP, né? Tulipa, inclusive por isso o calvinismo ele é representado com essa flor, a tulipa. E esse acróstico ele vem do fato de que as 5 expressões que fundamentam essas doutrinas, né, esses 5 pontos, ele tem essas iniciais: T-U-L-I-I-P. Então, primeiro ponto do calvinismo é a depravação total, o segundo é a eleição incondicional, o terceiro é a expiação limitada, o quarto é a graça irresistível e o quinto é a perseverança da salvação, ou a perseverança dos santos. Segundo a doutrina da depravação total, desde a queda, o homem é tão depravado que não é capaz de bondade vertical, ainda que possa operar bondades horizontais, pela graça comum. Então, segundo a depravação total, o homem está morto em pecado, e por estar morto, ele não consegue tomar iniciativa alguma em direção ao pecado. Nesse sentido, houve em direção à salvação, quer dizer. Então, houve uma destruição do bem, né? Nesse sentido, há efeitos intensivos no pecado, e o homem possui a necessidade de pecar. Então, segundo esse primeiro ponto do calvinismo, o homem está tão morto em pecado, tão depravado em pecado, que ele é incapaz de querer algo em relação a Deus. Ele é incapaz de tomar qualquer iniciativa, ele é incapaz de desejar a salvação. Então, ele depende 100% da iniciativa divina para que ele possa deixar a sua condição de morto no pecado. Aí vem o segundo ponto, que é a consequência do primeiro. Uma vez que o homem está morto em pecado, ele não pode fazer nada para a sua salvação. E aí, segundo os calvinistas, vem o segundo tópico, que é a eleição incondicional.
Se eu estou morto em pecado, só uma pessoa pode determinar que eu seja salvo: Deus. E aí, essa eleição, ela é incondicional, ela não depende de nada que eu faça. Até porque se eu estava morto em pecado, não tinha nada que eu pudesse fazer. E aí, segundo esse ponto, antes da fundação do mundo, Deus elegeu os que seriam salvos, isto é, aqueles que receberiam o dom da fé. Então, segundo a eleição incondicional, todo mundo estava morto em pecado, todos estavam na mesma condição, Deus elegeu incondicionalmente aqueles que seriam salvos. E aí, ao eleger incondicionalmente, essas pessoas agora eleitas receberiam a fé que pudesse, né, fazer com que elas tivessem acesso à graça. Terceiro ponto é a expiação limitada. Uma vez que todos estavam mortos em pecado e que Deus elegeu os que seriam salvos, a expiação, ou seja, o sacrifício de Cristo, ele se limita àqueles que realmente foram eleitos. Então, uma vez que Deus elegeu os que seriam salvos, a morte de Cristo só tinha estes como objeto. Isso não quer dizer que o sangue de Cristo não fosse suficiente para salvar todos. Agora, o sangue de Cristo, ele realmente é eficaz para alcançar todos aqueles que foram eleitos. Então, esse é o terceiro ponto da doutrina calvinista, da soteriologia calvinista. E aí, o quarto ponto, consequência também do anterior, é a graça irresistível. A graça irresistível significa que, sendo Deus inerrante em sua escolha, ou seja, Deus é infalível em relação a todos aqueles que ele elegeu, o homem é incapaz de resistir à sua vontade. O eleito é irresistivelmente chamado pela graça de Deus. Então, uma vez que Deus elegeu incondicionalmente e a expiação foi limitada à direção daqueles que seriam eleitos, a graça é irresistível. No dia que Deus quiser que esse eleito venha para o lado dele, né, essa pessoa não conseguirá negar a sua chamada para a salvação, que foi determinada desde a fundação do mundo. E aí o quinto ponto é a perseverança dos santos, que também é consequência do anteriores, que eu já citei até agora. Uma vez chamado, o eleito é justificado e preservado até o fim. Isso não significa que não passará por um momento de fraqueza, mas o verdadeiro eleito não morrerá em pecado. Ou seja, todos aqueles que Cristo chamou, todos esses aí serão salvos no fim das contas, e não deixará com que nenhum desses sejam perdidos. Então, essa é a perspectiva calvinista nos seus 5 pontos, e a gente vai ver que o principal paralelo que se tem em relação a Santo Agostinho é justamente o fato de que, gradativamente, se a gente for levar em conta o Agostinho velho, né, o Agostinho velho se inclina um pouco para essa linha de pensamento, uma vez que ele justifica que a eleição é incondicional. E nesse ponto, a gente vai ver o seguinte: nem todos os autores, né, têm a mesma leitura sobre o calvinismo. Então, é muito comum a gente dizer que alguém falou, expôs o calvinismo, como eu acabei de fazer, e outra pessoa vai dizer que talvez não tenha sido aquilo que João Calvino quis dizer. Então, essa perspectiva que eu acabei de mencionar é justamente a forma mais popular, né, de se ensinar o calvinismo. E esses 5 pontos eu apresentei de maneira como geralmente ele é apresentado. Agora, para alguns intérpretes, como Norman Geisler, por exemplo, Norman Geisler é justamente uma incógnita em relação ao entendimento que ele tem sobre João Calvino. Então, para Norman Geisler, essa visão popular que eu acabei de mencionar sobre João Calvino seria uma visão extremada de João Calvino. Então, segundo Norman Geisler, isso tudo que eu acabei de mencionar é uma visão mais extremada de João Calvino, ou seja, foi uma visão construída por seus intérpretes, que fizeram com que ele parecesse alguém frio, digamos assim. Contudo, então, a maioria dos calvinistas vão dizer que essa perspectiva que eu mencionei é justamente a perspectiva padrão do calvinismo. Como Norman Geisler, ele acaba tentando, nesse livro, Leis Mais Livres, conciliar o calvinismo com o arminianismo, ele justamente acaba mostrando que aquilo que nós entendemos como arminianismo seria mais próximo daquilo que ele entende como calvinismo moderado. Se o próprio João Calvino era calvinista ou não, na verdade, ninguém nunca saberá, porque, no fim das contas, as interpretações que se tem sobre os mesmos livros dele, sobretudo as institutas, vão variar de soteriologista para soteriologista, né? Mas, se a gente for pegar uma perspectiva assim, mais padrão, né, dentro das igrejas presbiterianas, os 5 pontos que eu mencionei são os 5 pontos como é mostrado. Até porque não há constrangimento, né, para os calvinistas nessa linha de pensamento
apontar que, se no fim das contas a vontade de Deus não agradou todo mundo, não elegeu todo mundo, sequer nós não podemos, né, enquanto homens, enquanto criaturas, questionar a própria vontade dele. Pronto, agora, aí Norman Geisler, ele apresenta justamente essa linha de pensamento aqui. Eu coloquei os 5 pontos do calvinismo, como geralmente é pregado, né, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. E aí Norman Geisler ele faz essa diferença, né? Ele vai dizer que aquilo que a gente chama de calvinismo é, na verdade, a forma extremada de acreditar no calvinismo, na qual a depravação ela é destrutiva, né? O ser humano ele realmente está tão depravado que ele não consegue fazer nada. Nenhuma condição para Deus ou para os homens, ou seja, é Deus quem realmente determina a eleição, que é incondicional. A expiação limitada na extensão, ou seja, ela somente se estendeu para os eleitos. A graça irresistível é no sentido coercitivo, ou seja, Deus faz a sua graça a partir de um processo impositor, né, contra a vontade humana. E a perseverança dos santos seria nenhum dos eleitos morrerá em pecado. Então, esses 5 pontos, como eu mencionei, que para a maioria dos calvinistas seria o calvinismo, para Norman Geisler seria o calvinismo extremado. E aí Norman Geisler, né, propõe uma outra forma de calvinismo que para os calvinistas se parece mais com o arminianismo, segundo a qual a depravação total ela na verdade é extensiva, no sentido de que ela corrompeu o ser humano. Nenhuma condição há para Deus, no segundo ponto, a eleição incondicional, mas há uma para o homem, que seria a fé, na qual, para os calvinistas extremados, ou calvinistas em geral, seria justamente o ponto em que seria um dom dado de Deus ao homem, né, a fé. No terceiro ponto da expiação limitada, Norman Geisler vai dizer que ela é limitada no resultado, ou seja, no fim das contas, ela de fato alcançou aqueles que vieram a aceitar pela fé a graça. E a graça, segundo Norman Geisler, seria persuasiva, ou seja, Deus persuade, mas não contraria a vontade. Só que no último ponto, o Norman Geisler vai dizer o seguinte: nenhum eleito será perdido, mesmo que morra em pecado. Então você vai ver que mesmo na perspectiva do calvinismo moderado proposto por Norman Geisler, nem todo arminiano concordaria com alguns desses elementos, né? Sobretudo o quinto ponto. Pronto, aí o que é que eu fiz agora? Para gente encerrar nessa discussão, voltando para a questão de Santo Agostinho, eu trouxe uma outra perspectiva de entender o Santo Agostinho, que é a perspectiva do paradoxo. Na perspectiva do paradoxo, né, que seria também uma forma da gente entender como conciliar o calvinismo com o arminianismo, ou, melhor ainda, o problema da soberania divina e da liberdade humana, como é que Deus é 100% soberano e como é que o homem é livre, seria justamente o que Agostinho chama de paradoxo. Essa tese de Agostinho sobre o paradoxo, a gente pode dizer que ela se encontra em vários textos dele, inclusive naqueles que não falam sobre a salvação. Mas Agostinho ele foi, digamos assim, o principal teólogo a apresentar o paradoxo como uma forma de resolver o problema teológico. Então, no paradoxo, a soberania divina ela é 100% verdadeira e o homem também ele é 100% livre. E apesar da gente não conseguir entender como é que isso concilia-se, as duas coisas são verdadeiras. Ou seja, a teologia ela seria a única área do conhecimento que permite que duas verdades, ainda que opostas, elas se complementem e sejam verdadeiras. Eu não consigo entender como é que Deus é soberano e o homem é livre, porém as duas informações são verdades e as duas coisas se cruzam. E aí uma forma também da gente entender isso é justamente usando esses pontos que eu coloquei abaixo. Primeiro ponto, Deus sabe de todas as coisas. Qualquer coisa que Deus conheça de antemão deve acontecer. Deus conhece de antemão todos os atos livres do mundo. Ou seja, Deus ele é sabedor de todas as coisas, sabe de antemão tudo o que vai acontecer e por saber que tudo que vai acontecer, aquilo irá de fato acontecer. E ele conhece de antemão todos os atos livres de todo mundo. Logo, todos os atos livres ocorrerão como Deus previu. Então, seria basicamente também uma forma de compreender também a presciência divina, segundo alguns arminianos.
Então, essa relação é um mistério, né? O fato de que Deus ele consiga lidar com a sua soberania e o homem consiga ser livre, mesmo com a soberania plena de Deus. Mas esse mistério ele não é incongruente, ele é apenas incognoscível. Ou seja, o fato de a gente não conseguir entender como é que isso ocorre não significa dizer que aquilo não é verdadeiro, né? Então, esse seria uma forma de também tentar lidar com esse dilema teológico por uma perspectiva agostiniana, né? Na sua perspectiva do paradoxo. Pronto, basicamente é isso.